Olá, alunos do sétimo ano de Geografia. Iremos continuar com nossa segunda unidade com o tema Industrialização e a Urbanização do Brasil, que se encontra na página 70. Durante todo o século XIX até a primeira metade do século XX, a agricultura era a principal fonte de riquezas para o Brasil, sendo a exportação de café a base da economia do país. Como vimos no capítulo anterior, portanto, éramos um país eminentemente agrário e exportador. Mas, a partir de 1940, quando, segundo o IBGE, viviam no campo aproximadamente 69 pessoas de cada 100 brasileiros, foi que acelerou o processo de industrialização. E as indústrias passaram a atrair milhares de trabalhadores que migraram do campo para as cidades. Então, a população das cidades passou a crescer mais do que a população rural de nossa nação. Foi nessa década também que a industrialização se tornou ainda mais intensa, sobretudo na região sudeste, atraindo mais e mais trabalhadores das zonas rurais, devido ao aumento da oferta de trabalho nas fábricas. No começo da década de 1970, apenas 30 anos depois, uma mudança se efetivou e a população urbana já era a maioria da população total, chegamos a 56% de urbanização. Além da industrialização, um dos fatores que explica esse rápido processo de urbanização, porque passou a sociedade brasileira, foi a mecanização das lavouras e o aumento da concentração de terras nas mãos de poucos donos, o que eliminou milhares de postos de trabalho na zona rural. Juntamente com uma maior integração do território nacional por meio de rodovias e das telecomunicações, que transferiam cada vez mais moradores dos campos para as cidades. Na década de 1980, todas as regiões do Brasil já tinham a maioria de sua população morando em centros urbanos. Atualmente, a nação brasileira está entre as mais urbanizadas do mundo. Isso foi possível porque a indústria se tornou o principal setor da economia de nosso país, provocando a expansão do setor de comércio e serviços e também da agropecuária. A metropolização e hierarquia urbana. No Brasil, devido à aceleração do processo, desenvolveu-se uma urbanização concentradora, isso é, a população brasileira tende a se concentrar na zona urbana, originando grandes cidades e metrópoles. Metrópole, o que são metrópoles? São cidades que apresentam um acentuado crescimento urbano, ou seja, que cresce a ponto de absorver a área rural em torno da cidade e também outras cidades. Fenômeno definido como conurbação, ou seja, a união física e econômica de duas ou mais cidades, mas que preservam suas autonomia administrativa, isto é, com prefeituras diferentes. Em outras palavras, a metrópole são as maiores e as mais bem equipadas cidades de uma nação. Dessa forma, podemos afirmar que são nas metrópoles brasileiras que se concentram as principais indústrias nacionais e transnacionais, além de universidades, laboratórios e centros de pesquisa, e um moderno setor terciário, como bancos, hotéis, empresas comerciais e de comunicação. Há ainda um imenso fluxo de circulação de veículos entre as cidades conurbadas, formado o chamado fluxo pendular de ida e volta. Quando uma cidade maior se une àquelas mais próximas e passa
a comandar um conjunto de cidades vizinhas, surgindo assim uma grande área urbanizada integrante, surge a região metropolitana. No Brasil, oficialmente, podemos citar 26 regiões metropolitanas, conforme o IBGE, incluindo a região integrada de desenvolvimento de Brasília, a RID. E dessas 26 regiões metropolitanas, 16 localizam-se na região geoeconômica do Centro-Sul, 5 no Nordeste e 1 na Amazônia. Portanto, a região onde há mais regiões metropolitanas é também a de maior dinamismo econômico, ou seja, o Centro-Sul. Bem, crianças, por hoje é só. Façam as atividades das páginas 78 e 79. Bons estudos para todos e até a próxima aula.